Você já começou a fazer um trabalho acadêmico, mas teve dúvidas de como formatá-lo nas normas da ABNT? Primeiro, meu nome é Camila, eu sou da Even 3 e hoje eu vou te ensinar algumas regrinhas básicas, porém muito valiosas, sobre a ABNT para os seus trabalhos acadêmicos. A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E, diferentemente do que muitos pensam, ela não é só responsável pela normatização técnica dos trabalhos acadêmicos aqui no Brasil. Embora a ABNT não seja obrigatória, e eu não sei se você sabia disso, mas realmente a ABNT ela não é obrigatória, as escolas e universidades costumam adotá-la justamente para ter um guia, para ter uma referência de como padronizar os seus trabalhos acadêmicos. E hoje eu vou te ensinar a seguir algumas dessas técnicas e assim tornar a padronização dos seus trabalhos mais fácil e até mais funcional, mais prática mesmo. Você vai pegando o ritmo e vai ver que no dia a dia as normas da ABNT são bem mais fáceis do que aparentam ser. Vamos pensar agora na ABNT. O que é que ela diz sobre o papel? O papel na ABNT ele tem que ser na cor branca. Geralmente, tanto o Word como o Google Docs trazem esse papel já na cor branca, certo? Você não precisa alterar. Agora, é muito importante que na hora da impressão do seu trabalho, você pegue ali um papel na cor branca também, tá? Porque senão não vai adiantar de nada. E a segunda coisa é que o papel tem que ser de tamanho A4. Agora vamos falar um pouquinho sobre margens, espaçamento e texto, certo? A ABNT fala sobre esses aspectos lá na NBR sobre trabalhos acadêmicos, que é a 14724. Vamos analisar esses aspectos primeiro no Google Docs e depois a gente vai para o Word. Então, abrindo aqui o Google Docs, certo? A gente tem para colocar as margens, você vai em arquivo, e aí lá no final tem configuração da página. Você vai ver que ela vai estar na função retrato, o tamanho do papel que a gente falou é o A4, a margem superior é de 3 centímetros, a margem esquerda é de 3 centímetros, a inferior é de 2 e a direita é de 2 centímetros também. Depois é só salvar as configurações. Agora, em relação ao espaçamento. Aqui, para você, o espaçamento é o espaço entre cada linha, certo? Você vai selecionar o texto e aí a gente vai colocar o espaçamento aqui, ó. Espaçamento entre linhas, onde tem uma setinha para cima e uma para baixo. O espaçamento de todo o texto, de maneira geral, é de 1,5, certo? Tem algumas exceções, como no caso das referências, que é o espaçamento simples, esse primeiro aqui, e também o espaçamento das citações com mais de 3 linhas, citações diretas com mais de 3 linhas, que a gente também vai falar mais adiante. E o texto ele também tem que vir justificado. No texto justificado, a gente vai alinhar para que todas as linhas terminem no mesmo ponto. Então, se a gente pegar uma régua aqui, a gente vai ter todas as linhas terminando no mesmo ponto. Isso é um texto justificado. E o símbolo são essas linhazinhas aqui, ó. Tem escrito, você passando o cursor, tem escrito justificar. Agora, nós vamos repetir esse mesmo processo lá no Word. Então, primeiro, para a gente ajustar as margens, nós vamos seguir para o menu Layout. No menu Layout, a gente vai ter essa opção Margens. E aí, nós vamos clicar em Margens Personalizadas, certo? E vamos repetir aquele mesmo processo. 3 centímetros na margem superior, 3 centímetros na margem esquerda, 2 centímetros na margem inferior e 2 centímetros na margem direita, certo? Então, depois de fazer essas alterações, é só você lembrar de salvá-las, tá bom? Agora vamos para o espaçamento. A gente vai voltar lá para a página inicial, certo? Vai selecionar o texto e o espaçamento ele vai ficar aqui, ó. Espaçamento de linha e parágrafo. Mais uma vez, setinha para cima, setinha para baixo.
é o espaço entre uma linha e outra, o espaçamento, certo? A gente vai colocar espaçamento de 1,5. E para definir se o texto vai ser justificado, né? Aqui ele está alinhado à esquerda. A gente vai selecionar o texto e vai clicar nas linhazinhas retas em justificar. Agora vamos entender o que a ABNT diz sobre fontes, certo? Em momento nenhum ela determina que tipo de fonte você tem que usar, certo? O normal aqui no Brasil é que a gente utilize a Arial ou a Times New Roman, certo? Elas são as mais conhecidas. Para você alterar isso no Word, o funcionamento do Word e do Google Docs nesse quesito, eles são muito semelhantes. Então, para você alterar o tipo de fonte, é só vir aqui. Aqui, por acaso, já está Arial, mas trocando aqui para Times New Roman, é só digitar Times New. Você viu que o tipo de fonte foi alterada. Em relação ao tamanho da fonte, a ABNT recomenda o tamanho de fonte 12, sendo que existem algumas exceções que eu vou explicar mais adiante. Então, a ABNT recomenda para todo o corpo do texto a fonte tamanho 12, sendo que existem algumas exceções que você deve utilizar uma fonte de tamanho menor, como uma fonte de tamanho 10 ou uma fonte de tamanho 11. O primeiro caso é a citação direta com mais de 3 linhas. Então, a citação direta com mais de 3 linhas, ela tem que vir sempre no cantinho da tela, alinhado à direita, certo? E em fonte menor. O segundo caso, que você tem que utilizar uma fonte de tamanho menor, são nas legendas das ilustrações e também das tabelas. Então, sempre ali abaixo da foto, colocar uma fonte de tamanho menor. O terceiro caso são as notas de rodapé e a paginação, certo? Então, as notas de rodapé você utiliza geralmente quando você quer agregar uma informação, citar de onde você tirou determinado trecho, são notas complementares. Então, você vai utilizar também uma fonte em tamanho menor. E a paginação é a numeração que vem com o indicativo da página mesmo. Então, a quinta página, a sexta página, a sétima página e assim por diante. Então, lembrando também uma coisa muito importante. Se você escolher uma fonte de tamanho 10, você tem que utilizar a fonte de tamanho 10 para essas exceções ao longo de todo o seu trabalho. Agora, uma última dica para você. Cheque sempre com a sua instituição de ensino se ela adota algum padrão próprio para padronização do trabalho, porque pode ser que para algumas coisas ela siga a BNT e para outras não. Por isso, minha recomendação vá na coordenação do curso, certo? E peça essas orientações. Assim você vai conseguir entregar seu trabalho de forma muito mais tranquila. Pronto! Agora você já sabe como formatar o seu trabalho nas normas da ABNT. E aposto que depois de todo esse esforço, você não vai querer deixar esse trabalho guardado na gaveta, né? Então, para publicar o material, é só utilizar a Even3 Publicações. Na Even3 Publicações, você gera uma página exclusiva para o seu trabalho, que será indexada ao Google e você poderá compartilhar com pesquisadores do mundo inteiro, atribuindo maior autoridade e relevância para a sua pesquisa. Então, eu vou deixar o link na descrição aqui no vídeo para você publicar com a gente. Vamos lá?